10 principais sinais de alerta de esquizofrenia que você não deve ignorar. Hoje, estamos nos aprofundando em um tópico que muitas vezes é mal compreendido, mas extremamente importante: a esquizofrenia. Esta condição de saúde mental afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas muitos desconhecem os seus sinais e sintomas. Ao final deste vídeo, você compreenderá melhor a esquizofrenia e como reconhecer seus sinais comuns. A esquizofrenia é uma condição crônica de saúde mental que afeta os comportamentos, pensamentos e sentimentos de uma pessoa. Está entre as 15 principais causas de deficiência em todo o mundo. Normalmente diagnosticado entre as idades de 16 e 30 anos, após experimentar um primeiro episódio psicótico, os sintomas da esquizofrenia desenvolvem-se gradualmente ao longo do tempo. Pessoas com esquizofrenia apresentam uma variedade de sintomas que podem variar em gravidade. 10 principais sinais de alerta de esquizofrenia. Número 1. Alucinações. Indivíduos com esquizofrenia podem ver, ouvir, cheirar ou provar coisas que não existem. Para eles, essas experiências parecem muito reais. Essas alucinações podem ser bastante confusas ou perturbadoras se você se preocupa com a pessoa que as vivencia. Às vezes, eles podem ouvir vozes por um longo tempo antes que alguém perceba. Essas vozes podem ser de pessoas conhecidas ou de estranhos. Eles podem ser críticos ou ameaçadores, ou podem narrar as ações da pessoa ou exigir certas coisas dela. Às vezes, a voz não é uma voz, é um som como um assobio. Número 2. Delírios. Embora frequentemente mencionados em conjunto, os delírios são diferentes das alucinações. Delírios são crenças falsas sobre coisas que podem parecer estranhas ou ilógicas para os outros. Mesmo quando apresentados a fatos que comprovem que sua crença não é baseada na realidade, é improvável que a pessoa mude de ideia. Uma pessoa que sofre de delírios pode acreditar que as pessoas na TV ou no rádio estão lhe enviando mensagens secretas, dizendo-lhe para fazer alguma coisa. Ou podem acreditar que estão em perigo, ou que uma pessoa ou grupo específico de pessoas está tentando prejudicá-los. Pessoas com delírios podem ter dificuldade de concentração. Eles podem ficar confusos ou sentir que seus pensamentos estão bloqueados. Número 3. Pensamento desorganizado. Quando o pensamento está desorganizado, significa que é difícil para alguém com esquizofrenia manter seus pensamentos ou fala em ordem. Eles podem ter dificuldade em lembrar coisas ou completar tarefas. Eles podem começar a falar e parar de repente porque não conseguem se lembrar do que estavam dizendo. Ou podem pular de um tópico para outro durante uma conversa. Às vezes, eles inventam palavras. Se estiverem apresentando sintomas graves, pode ser impossível compreendê-los. Eles podem ter uma salada de palavras, uma confusão de palavras misturadas em uma ordem absurda, ou podem simplesmente optar por parar de falar completamente. Frequentemente, as pessoas com esquizofrenia apresentam anossognosia. Isso significa que eles não têm consciência de que têm uma doença. Isso é diferente de estar em negação. Eles não são capazes de pensar com clareza suficiente para optar por negar algo. A anossognosia pode dificultar o tratamento da esquizofrenia. Número 4. Cognição e memória prejudicadas. As dificuldades cognitivas são outro sinal comum de esquizofrenia, embora essas dificuldades também possam ocorrer em várias outras condições. A pessoa pode ter dificuldade em prestar atenção, concentrar-se e lembrar-se das coisas. Semelhante ao pensamento desorganizado, isso pode dificultar a conversa. Esses sintomas também podem dificultar que alguém aprenda coisas novas ou lembre-se de compromissos. Eles podem ter dificuldade para usar as informações que acabaram de aprender, ou para tomar decisões que afetam suas vidas. Número 5. Animação excessiva. Geralmente, pessoas excessivamente animadas parecem hiperativas e estão sempre em movimento. Pode ser difícil para eles ficarem parados por muito tempo e ficarão muito entusiasmados com as coisas ao seu redor. Todo mundo se emociona de vez em quando, mas esse excesso de animação é diferente. Tanto sua fala quanto seus movimentos podem ser rápidos, e às vezes eles terão uma explosão de energia que parece surgir do nada.
Sua animação pode afetar sua capacidade de comer ou dormir e pode dificultar muito a conversa com outras pessoas. Ou podem mover-se tanto e falar tão rapidamente que se cansam. Em pessoas com esquizofrenia, movimentos repentinos e excitabilidade estão normalmente relacionados a sintomas psicóticos, como alucinações ou delírios. Pessoas que sofrem de mania, um sintoma do transtorno bipolar 1, também podem parecer excessivamente animadas, com energia extra e pouca necessidade de dormir. Portanto, se você notar isso em você ou em outra pessoa, considere falar com um profissional de saúde mental para um diagnóstico correto. Número 6. Grandiosidade. Algumas pessoas com esquizofrenia têm uma opinião exagerada sobre si mesmas, às vezes chamada de delírios de grandeza. Eles podem pensar que são superiores aos outros ou que possuem habilidades extraordinárias. Eles também podem acreditar incorretamente que são muito ricos, inteligentes, famosos ou poderosos. Dependendo da gravidade do sintoma, eles podem acreditar apenas nessas coisas sobre si mesmos, mas não tomar nenhuma atitude. Ou isso pode afetar a atitude deles em relação a si mesmos. Em casos graves, eles acreditarão que possuem múltiplas qualidades especiais. Frequentemente, eles agirão de acordo com essas crenças de maneiras que podem parecer estranhas ou até perigosas para eles próprios ou para os outros. Número 7. Retraimento emocional. Quando uma pessoa com esquizofrenia se retrai emocionalmente das coisas, ela gradualmente perde o interesse em todos os aspectos da vida diária. Eles perdem o desejo de fazer as coisas e os amigos ou familiares não conseguem incentivá-los a participar das atividades. Quando você fala com uma pessoa que está emocionalmente retraída, ela pode parecer distante e desinteressada em manter uma conversa. À medida que a doença progride, eles começam a perder todo o interesse em conversar com outras pessoas e podem acabar completamente isolados. Eles também deixam de ter qualquer compromisso emocional com o cuidado de si mesmos ou de suas necessidades pessoais, e podem precisar de ajuda para isso. Número 8. Falta de expressão emocional. Um sintoma característico da esquizofrenia é a falta de expressão emocional. Pessoas com essa condição podem apresentar pouca ou nenhuma reação a boas ou más notícias. Eles também começam a mostrar menos expressões faciais e gestos ao falar. A voz deles pode ficar monótona ao falar. Curiosamente, a investigação sugere que, embora possam parecer ter uma expressão robótica, o que expressam externamente pode não ser o que sentem por dentro. Às vezes, eles podem ter reações inexplicáveis e aparentemente inadequadas às coisas, como raiva avassaladora ou risadas inadequadas. Número 9. Dificuldade com pensamento abstrato. Outro sinal clássico de esquizofrenia é a dificuldade em formar generalizações ou pensar além de uma ideia ou conceito sólido. Pessoas com essa condição podem ter dificuldade em compreender coisas que não são físicas ou reais. Eles também podem ter dificuldade em entender um provérbio, uma comparação ou uma metáfora porque só conseguem interpretar as coisas literalmente. Eles tendem a se distrair com o que é real e literal e podem ser incapazes de compreender o significado de uma história ou da comparação que está sendo feita. Número 10. Comportamento desorganizado. O comportamento desorganizado pode incluir comportamentos estranhos, como sorrir ou rir sem motivo aparente ou falar sozinho. Também pode incluir movimentos que parecem acontecer sem motivo, ou mesmo estar estressado ou irritado sem uma causa clara. Pessoas com esquizofrenia podem ter uma tolice infantil, ou podem estar despenteados ou vestidos de maneira estranha. Em alguns casos, também podem demonstrar comportamentos sexuais inadequados, como masturbar-se em público. O comportamento catatônico pode incluir não se mover muito ou se recusar a fazer coisas ou falar. Alguém também pode fazer muitos movimentos incomuns que parecem não ter um propósito. Você pode encontrá-los intencionalmente em posições estranhas ou notar seus gestos ou caretas incomuns. Pessoas com esquizofrenia também podem ter ecolalia, repetir o que os outros dizem, ou ecopraxia, repetir como os outros se movem.
O que vem depois? Existem muitos sinais comuns de esquizofrenia e você não precisa ter todos eles para que um médico possa diagnosticar a doença. Se você reconhecer vários desses sintomas e estiver preocupado com a possibilidade de você ou um ente querido ter esquizofrenia, você sempre pode procurar um profissional de saúde mental para obter mais apoio. Eles poderão confirmar o diagnóstico e criar um plano de tratamento personalizado. Embora a esquizofrenia possa ser uma condição desafiadora, é controlável com as ferramentas e o apoio certos. O tratamento precoce aumentará suas chances de sucesso no tratamento. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo e quer mais dicas de saúde e bem-estar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe também com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Até a próxima!